Eleições 2020. Oferecimento. MEF Sistema e Tecnologia. Data o Dia. Basel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora. Bom dia, João Magalhães, editor de política do Jornal o Dia. Temos aí algum problema técnico com o áudio do João Magalhães. Dá para recuperar? Ele parece que está me ouvindo, mas a gente não recebeu aqui o retorno de áudio dele. Pronto. João, nós continuamos aqui ao vivo com você, enquanto a gente repara esta falha técnica. Nós vamos lembrar que hoje, no Dia News, com o nosso amigo Lívio Galeno, às 13 horas, 1 da tarde, aqui no canal 23.1, a sua Dia TV, tem mais uma entrevista com um candidato a vice-prefeito. É uma série, todos terão o mesmo espaço. O entrevistado de hoje é o Érico Luiz, filiado ao PTC, que compõe chapa com Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista. Olhando para o plano de governo que você está ajudando a construir junto com o Fábio Novo, que pontos são esses que você gostaria que o povo de Teresina conhecesse acerca do plano de governo que você participa? Teresina ela vai conhecer um plano de governo amplo, porque as necessidades do teresinense, elas existem realmente num plano bastante extenso. Teresina vive hoje uma maquiagem de uma propaganda administrativa que mostra para os teresinenses o papel que a prefeitura exerceu pela educação, e a prefeitura de Teresina só tem isso a mostrar como fachada. São provas e números que apresentam de uma educação que, no entanto, não reflete na relação do secretário com os seus colaboradores e professores. O candidato a prefeito do governo é um dos candidatos mais reclamados na Justiça do Trabalho, nos sindicatos. Então, essa relação com os professores é pública, que é uma relação desgastada. Então, nós queremos melhorar essa relação com os professores, com os colaboradores da educação e tirar a Teresina dessa fachada, porque Teresina é uma casa, uma fachada muito bonita, mas quando você adentra, é uma casa com problemas de infiltração, com problemas no teto, ou seja, é uma casa que tem problema com a segurança. Como nós observamos aí, a educação, que é uma das principais bandeiras levantadas pela atual gestão, que tem como candidato Kleber Montezuma, do PSDB, vai ser contestada também. Tem bons índices, mas nem tudo são flores. Os opositores prometem mostrar os calos, as feridas da educação de Teresina durante essa disputa eleitoral que vai movimentar bastante as conversas, as articulações, vai chamar bastante a atenção do eleitorado aqui em Teresina. Então, a bandeira da educação não vai ser simplesmente aceita e consagrada. A oposição vai colocar aspectos como esse, que o pré-candidato a vice pelo PTC, junto com o PT, Érico, apresentou neste trecho. Claro, a entrevista completa, a explanação de esse e de outros assuntos, você vai conferir logo mais às 13 horas com o nosso amigo Lívio Galeno. E por que os vices? E por que dar tanta atenção aos candidatos a vice? Muitas vezes são esquecidos, não são observados, mas nós temos lembrado aqui que o vice é o substituto natural do prefeito. Em uma eventualidade, na vacância do cargo de prefeito, o vice assume, e assume com todas as responsabilidades. É eleito pelo mesmo voto majoritário. Então, precisa ser uma pessoa preparada, conhecida, não deixe de observar o vice, não olhe apenas para o candidato a prefeito, porque ninguém quer que um prefeito eleito venha a se afastar do cargo, mas pode acontecer. E se acontecer, alguém à altura ou mais preparado precisa estar ali, apto a assumir o comando da cidade de Teresina, uma capital, uma região metropolitana, que tem seus desafios. Combinado? Logo mais às 13 horas, confira a entrevista completa no O Dia News, com Lívio Galeno. Agora eu volto com o João Magalhães. Deixa eu ver o João... Ah, tá aí, voltou.
Bom, João Magalhães, restabelecida a conexão, nós queremos conversar sobre o seguinte: 4 cidades no Piauí só vão ter um candidato a prefeito, só uma opção para o eleitor. Conta melhor para a gente essas situações, João. Olha, Eliezer, isso mesmo. São municípios em que os gestores conseguiram, sem dúvida nenhuma, articular bem com a oposição. São municípios em que os prefeitos conseguiram minar a oposição, travar, fazer com que a oposição não tivesse aí condições de articular uma chapa para concorrer à prefeitura desses municípios e, portanto, o atual prefeito, na maioria deles, concorre à reeleição sem ter adversário político nestas eleições de 2020. São 4 municípios. Um deles é Caridade do Piauí, onde o atual prefeito, Toninho da Caridade, que é do PSD, hoje vai concorrer à reeleição. Ele conseguiu receber o apoio, inclusive, dos ex-adversários que não conseguiram aí articular a nova chapa, e hoje ele concorre sozinho à reeleição lá no município sem ter adversário. Os outros 3 municípios, Eliezer, deu probleminha técnico aqui, mas eu recupero já já. Tá certo. De qualquer forma, João, é dizer que não é uma situação muito rara. No ano de 2016, 97 cidades do Brasil, de 13 estados, registraram esse tipo de situação, candidato único à prefeitura. Agora, eu fico muito curioso. Eu gostaria de conhecer uma cidade com a gestão modelo, com 100% de aprovação, inigualável, inquestionável, a ponto de eliminar as oposições. É natural na democracia a presença da oposição. Por que nesses municípios não há oposição? Eu fico me perguntando, o povo precisa de alternativa. Eliezer, só para continuar, é Simões, Santo Inácio do Piauí e Jurema, os outros 3 municípios que completam a lista dessas cidades que vão ter apenas um candidato a prefeito. O que ocorre muito é que normalmente nessas cidades, um candidato, normalmente um grupo político é bem maior que o outro. Quando vão para o enfrentamento, obviamente aquele grupo maior acaba vencendo as eleições com uma diferença razoável, e a oposição não ganha força, não consegue atrair mais aliados, e aí é aquela história: quando você não tem condições de enfrentar o adversário, você se junta com ele. É o que tem ocorrido nesses municípios, porque muitas vezes a oposição não quer partir para mais uma disputa, sabendo que não tem condições de concorrer em pé de igualdade. Então, é melhor cavar um espaço na próxima gestão do que, obviamente, ir para o enfrentamento sabendo que não tem condições reais de vitória. Então, Simões, Santo Inácio, Jurema e Caridade são os 4 municípios e que aqui no Piauí tem apenas um candidato a prefeito. Portanto, a gente pode dizer que são cidades em que a eleição não vai ser acirrada. Mas tem eleição dia 15 de novembro. Com certeza. E o candidato, obviamente, nesses municípios, continua lá fazendo sua campanha, pedindo votos, apresentando seu plano de governo, mas sem se preocupar com uma possível derrota no processo eleitoral. Fazendo uma matemática bem simples, esse tipo de candidato só precisa do próprio voto. É não errar o próprio voto. Por quê? A população ou vota nele, ou vota branco, ou vota nulo. Brancos e nulos não caracterizam votos considerados apuráveis, no caso. Então, o voto do candidato já garante a maioria absoluta, dos votos válidos. Sem dúvida nenhuma. O que fica acirrado nesses municípios, com certeza, é a disputa pela Câmara de Vereadores. Afinal de contas, com certeza, os vereadores ficam lutando para ocupar os primeiros espaços, serem os mais votados e, consequentemente, cavar mais prestígio na próxima gestão do prefeito, que todo mundo já sabe quem vai ser. Pois muito bem, vamos para o nosso próximo assunto. João, nós estamos aí há aproximadamente 6 anos atravessando uma grave crise econômica no Brasil. O total de desempregados chega à marca dos 13 milhões, segundo o levantamento mais recente do Ministério da Economia, e os desafios são muitos. A situação só foi agravada
com esta pandemia. Muita gente desempregada, muitas empresas fechando. Então, um verdadeiro caos na economia. Mas, ainda assim, há por lei a garantia de uma verba pública bilionária para as campanhas políticas. É o fundo de financiamento das campanhas eleitorais, né, Eliezer? Para contextualizar um pouco, é bom lembrar que desde as últimas eleições não é mais possível que empresas repassem recursos financeiros, doações para partidos políticos, para candidatos. Isso tem como pano de fundo aquelas discussões de que a empresa não doa dinheiro, a empresa investe dinheiro. Então a empresa repassava milhões para um determinado candidato e depois, quando esse candidato ganhava a eleição, ela ia lá cobrar a conta através de licitações, através de prestar serviços para o poder público, o que originou a Lava Jato e inúmeras outras operações de combate à corrupção. Além disso, você também tinha a questão de diferenciar as estruturas dos candidatos, porque aquele candidato que se relacionava melhor com o empresariado, ele tinha mais condições financeiras de arcar com suas campanhas. Então veio o Fundo de Financiamento Público, avaliado em mais de 2 bilhões de reais, dinheiro público que vai para os partidos políticos organizarem, estruturarem suas campanhas eleitorais por todo o país, e nós temos aí no quadro quanto que cada partido vai receber de recurso financeiro, recurso público, para tocar suas campanhas por todo o país. Esses dados foram coletados diretamente do site do Tribunal Superior Eleitoral, responsável aí pela conta, pela divisão desses recursos. Como a gente pode observar, o principal critério é o tamanho da bancada no Congresso Nacional. Então, o Partido dos Trabalhadores, como tem o maior número de deputados, vai receber, Eliezer, 201 milhões de reais para tocar suas campanhas em todo o país. Esse dinheiro, obviamente, vai para o Diretório Nacional e vai fazer a divisão entre os estados, entre os municípios. Em segundo lugar, vem o PSL, com 199 milhões de reais. Eu vou destacar só os 6 primeiros, porque realmente são muitos valores. Os valores são muito altos. Em terceiro lugar, o MDB, 148 milhões. Em quarto, o Progressistas, comandado aí pelo senador piauiense Ciro Nogueira, que vai receber 140 milhões de reais. Lembrando que no caso do MDB, o tesoureiro também é piauiense, viu? O senador Marcelo Castro. E em quinto, o PSD vai receber o montante de 138 milhões de reais. Esses são os partidos que vão receber o maior número de recursos. Então, quando esse dinheiro chega no Diretório Nacional, aí começa outra briga, né? Que são os diretórios estaduais querendo receber mais recursos. Candidatos a prefeito em capitais também entendem que merecem ter uma quantia significativa desse dinheiro, porque, obviamente, uma campanha numa capital ela demanda mais recursos, mais estrutura financeira. Isso só para lembrar que a campanha, além desse dinheiro do fundo partidário, os candidatos também podem contar com recursos próprios de campanha. Aqui em Teresina, acredito que a gente não vai ter, porque o patrimônio de boa parte dos candidatos não é tão alto a ponto deles destinarem muitos recursos para a sua própria campanha eleitoral. E também doações de pessoas físicas. Oi, Eliezer. Pode concluir, João, por gentileza. E também doações de pessoas físicas, né? Qualquer cidadão, ele pode doar lá até 2% do que foi arrecadado, né, o que está lá na sua declaração do imposto de renda do ano anterior. Portanto, são as formas que os candidatos possuem aí para arrecadar. Além de várias outras, vaquinhas virtuais, enfim, algumas das formas de fazer com que os candidatos tenham dinheiro para tocar suas campanhas eleitorais, tendo em vista que a gente não tem mais a participação de empresas privadas nesse processo. Eu considero muito dinheiro público destinado para esse fim. Não sou contra as campanhas, mas considerando a situação que o país está atravessando, eu acho que é um montante muito valoroso para as campanhas políticas. João Magalhães, muito obrigado pela sua participação. Logo mais teremos um encontro na 92,7, nas ondas do rádio. FM O Dia é show, é só sintonizar, estaremos lá. Eu, João Magalhães e Vilma Rocha, trazendo as últimas informações das eleições 2020. 12h30, meio-dia e meia,
encontro combinado com todos vocês. João, bom dia e até a próxima. Bom dia, Eliezer. Um bom final de semana para você e para todos os telespectadores do Bom Dia News. Tá certo? Eleições 2020. Eleições 2020. Oferecimento. MEF Sistema e Tecnologia. Data o Dia. Basel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora.